Olá pessoas, se você não conhece, eu sou o Evan e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, o canal meu perdido por aqui, né? E, bom, há um tempo eu venho fazendo conteúdo de RPG no meu TikTok e afins, e como você vê nesse título, é ensinar vocês a fazer o Yuta de Jujutsu Kaisen no sistema de 3D Victory. Sistema que eu adoro muito mestrar e que eu vejo muita facilidade nele, ao mesmo tempo que eu não vejo tanto conteúdo dele sendo executado, e por isso que eu quero tentar fazer esse conteúdo para vocês, de fichas, de conteúdos tipo dicas, ou até outras coisas que vocês querem de RPG, não só as campanhas que eu já tento fazer aqui no canal, mas até esse conteúdo mais levezinho, com um pouco mais de coisa. A câmera vai estar um pouco diferente, que eu tô me acostumando ainda, eu não tenho um tripé para deixar ele de lado, senão eu deixava e ficar um pouco mais fácil. Mas enfim, como vocês podem ver, eu estou no Miro, o aplicativo que eu mais uso, o site que eu mais uso aqui para poder ter minhas ideias e afins. E o foco de hoje vai a gente fazer a ficha deste personagem, o Yuta, sem que precise de muito homebrew. Porque existe uma coisa que o próprio sistema já deixa claro que você pode fazer, é as suas próprias técnicas. Então, a técnica da expansão de domínio dele acabou que eu tive que improvisar, eu tive que mudar um pouco algumas regras, e que isso pode se aplicar na sua mesa de 3D Victory com uma regra exclusiva para esse tipo de personagem, já que ele é um pouco mais complexo e também acaba sendo meio difícil de adaptar, vamos dizer assim. Bom, no post do TikTok e o Instagram, eu fiz uma maneira mais simples, que é só isso aqui tudo. Deve ter alguma coisa escrita meio erradinha, mas você pode ver. Ele tem o arquétipo humano, ele é 5 pontos de poder, 5 de habilidade e 4 de resistência, tendo 20 de vida, 25 de mana, com seu foco, você dá sua força e os seus pontos de mana, né, seus pontos de espírito, vamos dizer assim, a energia amaldiçoada que ele pode controlar, ao mesmo tempo de que ele tem 4 vantagens e 3 desvantagens, sendo 4 vantagens, uma já de arquétipo, esse é o nome que eu procurar. Uma de arquétipo, que é o mais além. E 4 de escolha, que são ajudante familiar, que no caso, eu esqueci de colocar aqui, mas o ajudante familiar basicamente faz com que você tenha um espírito ou algo que te ajude, fazendo com que os seus PM, que você utiliza uma vantagem ou técnica, no caso, eu tô adaptando para que seja técnica também, que é uma crítica que eu faço ao 3D Victory, de que eles fazem muita coisa focando nas vantagens, e as técnicas ficam um pouco para fora, então fica meio subjetivo. Então, se você vai fazer uma ficha do Yuta ou mexe um pouco com técnicas afins, faça com que algumas coisas que mexam com vantagens possam mexer com as técnicas também. Enfim, então a ajuda familiar pode dar para você ter metade dos PMs gastados, que normalmente seria, por exemplo, 4 vai gastar 2 para técnicas e vantagens, bem como a vantagem imitar e a vantagem improviso. Entretanto, isso aqui é uma coisa que eu vou falar ao longo do tempo, e que você pode alterar essa questão do imitar o improviso para colocar nos seus artefatos. Então, originalmente ele não teria 4 vantagens sendo essas, mas ele poderia ter só 2 vantagens, que sendo os artefatos e o ajudante familiar. Isso vocês vão entendendo com o tempo. As desvantagens são assombrado 1 ponto, antipático utensílio 2 pontos, que no caso você só pode utilizar a vantagem imitar quando você estiver com o artefato o anel, que no caso é esta aliança que ele utiliza com o seu espírito, né, a Rika. E as perícias sendo apenas 2, sendo luta e mística. Esse aqui é o básico, com a ficha de 20 pontos que você pode adaptar da sua mesa. Sendo uma mesa de nível mediano, tem o nome desse tipo de ranking, só que eu não estou lembrado ao certo. E também tem a expansão de domínio, que já eu vou explicar ao certo. Primeiro de tudo, o arquétipo humano, como eu disse, ao qual ele já vai iniciar com a vantagem mais além. O humano se supera, não aceita o que conhece os seus limites, nem quando deveriam. Você usa 2 PM para ganhar um dado extra. Quando você realizar um teste, você sempre joga 1 ou 2 dados, porém, quando você usa o mais além, você pode jogar 3 D6, e aí fica um pouco mais forte. Seguindo pelo ajudante, como eu falei, o ajudante ele vai deixar com que você tenha menos metade dos custos de vantagens e técnicas, que eu estou aplicando para técnicas também. E esqueci a palavra. E para você utilizar, vamos dizer assim, o familiar, tem essa coisa que você também pode ter o utensílio 2 pontos para ser 4 pontos. Ou seja, você só pode utilizar o familiar se você tiver o anel de Rika, ou você só pode utilizar o familiar se você estiver com no caso, você só pode usar o familiar, como eu falei, o imitar. Perdão, tá falando meio errado, porque eu tô me acostumando com esse tipo de formato de vídeo. Mas enfim, existem essas 2 maneiras que você pode fazer, sendo tipo
4 desvantagens ao invés de 2, ao invés de 3, quer dizer, ou você fazer apenas dessa maneira, tipo, narrativamente, você pode convocar a Rika quando você utiliza a aliança e afins, mas vai de você. E disto, você pode ter aqui o utensílio, que é um ponto ou mais, que você vai ter tanto a katana que você utiliza, quanto também, como falei, a aliança. E você tem 3 maneiras que você pode modificar isso da sua maneira. Sendo o aprimorado, onde você tem uma situação onde você pode ter melhor atributo naquela maneira. Vamos supor, a katana ela é melhor para lutar contra criaturas amaldiçoadas. Então ela vai ter um ponto extra para poder você ter mais um nos testes contra essas criaturas espirituais, as maldições, né? Ou você pode colocar o auspicioso, que no caso esse auspicioso seria melhor quando você está com a Rika, ou seja, se você utilizar o auspicioso com a Rika, ela vai substituir o slot de vantagem do personagem para colocar no artefato. E aí você não precisaria colocar, no caso, colocar imitar no Yuta, mas pode colocar outra vantagem no local. Seja, por exemplo, um ataque especial, forte, ágil, vai de você. E por último, mais importante, o condutor. Quando usa artefato, todas as suas vantagens, ou técnicas, se você quiser aplicar também, apenas gasta pela metade. Então seria metade da metade. Já é um combo, pra vocês terem noção. Já é meio combado. Então, se você utilizar, por exemplo, a Rika para ter o auspicioso ou para ter o condutor, ela vai poder utilizar o imitar. Ela vai, no caso, ela vai poder utilizar. Eu tô me perdendo um pouco, perdão. Você vai poder, para poder ter um familiar para poder imitar, ou seja, gasta metade da imitação. E ela tendo o condutor, a metade da metade. Então vamos supor que a habilidade, tem uma habilidade que eu não lembro agora. Vamos supor, uma habilidade que você gasta 6 pontos. E você vai para 3, de 3 você vai gastar para 1. 1 ponto apenas. É um combinho. Isso vai depender um pouco do seu mestre também, se ele vai concordar com isso ou não, como é que ele vai calcular, porque eu sinto que o 3DT Victory é um pouco quebrado, então depende muito do quanto você está mestrando ele, quanto você está acostumado. Eu também estou me acostumando ainda com muito tempo, eu tenho que 2 anos mestrando no 3DT Victory, então tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Então, o que eu recomendaria mais é colocar o aprimorado na katana e colocar o auspicioso na aliança, para que você tenha que substituir o imitar na ficha do Yuta. E tem apenas o improviso, porque o improviso faz com que você tenha uma perícia que você não tenha originalmente. Vamos supor, eu posso pegar a perícia percepção só porque sim, ou porque o roteiro me ajuda, ou porque você, tipo, lembrou de uma coisa, você vai imitar a percepção de alguém narrativamente. Então seria algo desse tipo. A partir disso, tá aqui o improviso, como eu falei, né? Você gasta tipo, 1 hora para ganhar uma perícia que você não tem até o final da cena. E imitar, você vai imitar uma vantagem ou técnica, porque aqui não diz especificamente uma técnica, não. Então, quando você sabe uma técnica que você já utilizou antes, ou uma técnica que você está vendo agora, você pode utilizar disso para poder você meio que adquirir ela para si mesmo. Que pode ser bom, pode ser ruim. Ao mesmo tempo que isso aconteceu no anime. Então, né, tem esse 880. Seguido disso, vamos para as desvantagens. Ou seja, o que de ruim o Yuta pode ter para que complemente a sua ficha. E nós temos o utensílio, que no caso a gente vai usar o utensílio de 2 pontos, que você só pode utilizar, é isso que eu estava tentando lembrar, você só pode utilizar o imitar quando você está com a Rika. Ou, se você quiser ser um pouco mais organizado, você só pode utilizar o familiar ajudante quando você tem o utensílio. Então seria um pouco disso. Você só pode invocar a Rika quando você está usando a sua aliança. Ou você só pode utilizar o imitar quando está com a Rika ativa. Em um ou outro tem uns contextos meio diferentes, mas ainda assim tem a sua maneira de interpretar isso. Seguido disso, nós temos antipático e assombrado. Antipático porque eu não assisti do anime, ok? Então posso estar falando uma cagada aqui. Mas o Yuta é um pouco mais quieto, né, dele, não é tão falatório. Ele é bem rabugento, vamos dizer assim. E como o próprio nome diz, deslegância, orgulho, rabugice. A hora seguinte fica com você um baita chato. Então você não tem boas maneiras de se comunicar com as pessoas. E
a desvantagem assombrado não necessariamente faz com que ele seja assombrado pela Rika, mas pode fazer com que ele fique um pouco distraído com a Rika, com a namorada dele, vamos dizer assim. Então, quando é um ponto, você deve rolar um D6. E se cair um, você fica distraído até o final da cena. Ou seja, você vai ter menos um dado nos seus testes porque, sei lá, a Rika tá em perigo, ou porque ela fala alguma coisa muito alta, alguma coisa do tipo. Então, tipo, tem essa desvantagem que você tá se distraindo com o fantasma que você controla. Então, meio complicado. E, partindo por último e não menos importante, a expansão de domínio. A expansão de domínio foi um pouco mais complicada de se montar, porque ela em si é um homebrew à parte que eu tive que criar. E eu considero ela uma técnica comum. Então ela é de um ponto. Entretanto, você pode fazê-la com que seja de lendária, que aí considera com 2 pontos. Por quê? Ela você precisa apenas de o artefato, que é uma anel de Rika, e a área de batalha. A área de batalha é basicamente a expansão do domínio, porém um pouquinho mais fraca, que aí você vai precisar de poder ou habilidade 2 e mística, que originalmente ele já vai ter mística quando você vai escolher. Então, tecnicamente você vai gastar 2, 3, 4 pontos para você conseguir 5 pontos pra você conseguir a expansão de domínio. Ele vai conseguir 5 pontos para a expansão. E o que acontece? Ele age da mesma maneira que a área de batalha comum, porém um pouco mais elevado. Ou seja, ao invés de 2 PM, vai para 4 PM. Então significa que quando eu vou utilizar a Rika eu posso diminuir para 2 PM. Você pode, se você quiser. Isso não é ruim. E por isso que eu coloquei para 4 PM. Porque se eu colocasse para 2 PM, o jogador sempre gastaria 1 PM só. Mas claro, se o mestre quiser adaptar para ficar algo um pouco mais complicado, colocar para 6 PM ou para 8 PM, porque essa redução vai ser aplicada para ficar 4 PM ou, sei lá, 2 PM, vai de você. E é 4 PM para ativar e 2 PM por rodada para manter. Ou seja, todo início de turno é uma técnica sustentada que você tem que aplicar de volta para poder ela se manter ativa. E usando uma pose para falar expansão do domínio, traz número de pessoas igual à sua habilidade para um campo de batalha coberto de espadas, onde cada espada possui uma vantagem, técnica, que Yuta copiou, precisando gastar uma ação de movimento para pegar uma das espadas, podendo usar a espada por uma técnica, uma espada por técnica. Ou seja, se você tem a técnica, vamos supor, controlar elemento, e você, conseguiu copiar ela em algum momento da sua campanha, da sua aventura, você pode ter ela na sua expansão de domínio, bem como outras habilidades. Como é que eu vou saber? Você pode interpretar que você vai pegar uma espada específica que você conhece, ou, se o mestre for um pouco mais desafiador, rolar um D6 ou rolar um dado que vai definir qual habilidade você está utilizando naquele momento, porque você não vai saber qual é a espada que tem tal habilidade. Então, ou vai pela demarcação, ou vai pela aleatoriedade, ou vai pela sua narratividade, vamos dizer assim. Então, eu imagino que seja essa a ficha do Yuta. Pode ter inúmeros erros, pode ter inúmeras coisas que vocês podem criticar, ok? E eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa ficha, se ela tá boa, se ela tá ruim, se ela tá mais ou menos, se tem coisa que pode melhorar, e o que você colocaria sendo um personagem que imita técnicas dos outros. Eu não coloquei algo, por exemplo, a técnica de regeneração, que seria a reversão, né? Porque você regenera seu corpo, etc. Porque eu sinto que você já pode utilizar isso imitando a regeneração de outro ser, outra pessoa. Então, vai de você. Mas, se caso você queira ver mais conteúdo desse tipo, você pode visitar no meu Instagram ou no meu TikTok, onde estou postando frequentemente entre aspas, né? Mas tô postando de vez em quando algum conteúdo 3DT ou Auto Paranormal. Mais recentemente eu postei sobre a técnica Room, que eu tentei adaptar pro Auto Paranormal e pro 3DT Victory. Mas enfim, caso você gostar desse vídeo, like, se inscreva e eu vejo você na próxima.